Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos resolver aqui mais um exercício de vestibular, ok? Essa é uma questão da Universidade Federal da Paraíba. E aí nós temos aqui também uma questão de análise combinatória, ok? Então vamos lá. Então, a prefeitura de certo município solicitou ao governo federal uma verba para a execução das seguintes obras. Então nós temos aqui, 5 obras a serem realizadas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Beleza? O governo federal aprovou a concessão dessa verba solicitada na condição de que fosse estabelecida uma ordem na execução das obras, de modo que, tendo sido liberada a verba para a primeira obra, a verba para a segunda só seria liberada após a conclusão da primeira, e assim sucessivamente. Bom, então ele está estipulando aqui uma ordem para ser feita, né? A execução desta obra tem que ter uma ordem. Então você vai ter lá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta obra, beleza? Porém, nesse contexto, considere o planejamento feito pela prefeitura. A primeira obra escolhida foi a construção das casas populares. Então essa primeira obra ela já está fixada, né? Então a construção de casas populares. Então essa aqui, ele já está sendo satisfeita na primeira situação, construção de casas populares. Então ela já está sendo a primeira obra a ser realizada. Porém, temos uma observação no qual a gente vai trabalhar em função dela. Então, nós temos aqui, o calçamento das ruas só poderá ser executado com o saneamento básico concluído. Ou seja, o saneamento básico deve vir antes do calçamento, tá? Então, o saneamento básico deve vir antes do calçamento das ruas. Atendendo às condições estabelecidas pelo governo federal e ao planejamento da prefeitura, é correto afirmar que o número de maneiras possíveis e distintas para a realização dessas 5 obras é. Bom, então nós temos que nos preocupar com essas posições aqui, como elas poderão acontecer. Então, para resolver uma questão desse tipo, nós vamos dividir essa questão em casos, tá? Fazendo o primeiro caso, então nós temos assim, Bom, eu tenho 5 decisões, né? 1, 2, 3, 4, 5. A primeira já está sendo realizada e fixada, né? Então, a construção de casas populares aqui a gente não vai mexer. Agora, nesse primeiro caso, eu vou fixar o saneamento básico. Então, eu vou colocar aqui, saneamento básico sendo a minha segunda opção. Bom, então eu vou fixar essas duas situações aqui, como prioridade, uma vez que o calçamento vem depois do saneamento básico. Então, o que sobrou aqui, pessoal? Tem o terceiro, o quarto e o quinto a ser executado. Então, aqui nos sobraram 3 fatorial. Então, nós temos aqui a permutação de 3 situações, que vai ser o calçamento das ruas, a construção de uma escola e a construção de uma creche. Tá? Uma vez que o saneamento básico está feito, o calçamento ele pode aparecer em qualquer uma dessas posições. Beleza? Então, aqui é o primeiro caso. Então, isso aqui pode ser feita de 3 fatorial maneiras, ou seja, isso pode ser feita de 6 maneiras. Lembrando lá que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ok? Esse é o meu primeiro caso, porque é uma das possibilidades, né? Então, eu tenho um segundo caso. Qual é esse segundo caso? Mesma ideia, vou colocar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? O primeiro para nós já está sendo estabelecido, ok? E agora eu vou pensar na seguinte situação. O saneamento básico, eu coloquei ele sendo como a segunda opção. Mas, se eu colocar o saneamento básico agora na terceira opção, então eu vou colocar aqui,
o saneamento básico na terceira opção. Bom, o que vai acontecer aqui para a gente nesse caso? Então, nós temos que, obrigatoriamente, o calçamento deve vir depois, né? Então, aqui nós temos o calçamento, pode vir na quarta obra, como pode vir na quinta obra, beleza? Então, o calçamento pode vir ou na quarta obra ou na quinta obra. Então, vou colocar aqui, ó, o calçamento pode vir na quarta obra ou na quinta obra. Ou seja, isso nos dá duas possibilidades, beleza? Tem duas possibilidades aqui. Porém, nós temos uma outra situação. Qual é a outra situação? Nós temos ainda mais duas outras obras a serem realizadas. Essas duas outras obras, elas podem vir na segunda posição, pode vir na quarta posição, ou pode vir também aqui na quinta posição, tá? Só que o calçamento aqui a gente já está contando as suas possibilidades, né? Então, sobraram aqui mais duas obras para permutarem, tá? Então, eu tenho duas obras aqui permutando. Então, se eu tenho duas obras permutando, então eu tenho aqui, ó, 2 fatorial, tá? Então, aqui o que nós vamos ter, a quantidade de maneiras vai ser 2 fatorial vezes 2. Então, a gente sabe aqui que vai ser de 4 maneiras. Então, veja bem, nós fixamos aqui a primeira situação, que já está claro, que é a construção de casas populares. Eu fixei o saneamento básico, sendo ele na terceira posição, e permutei as outras situações, tá? O calçamento obrigatoriamente tem que vir depois do saneamento básico, e as outras duas obras que sobraram, elas vão permutar em uma dessas posições, tá? Então, eu tenho 2 fatorial da permutação das outras opções, e o calçamento, como ele pode aparecer em duas posições, então eu tenho apenas duas possibilidades, tá? Vamos ter aqui um terceiro caso. Também que pode estar acontecendo. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta obra, né? Então nós temos lá a primeira obra fixada, que isso aqui não vai mudar, ok? E agora eu vou pensar no saneamento básico. Vocês percebem aí que eu estou sempre trabalhando em função do saneamento básico. Eu fiz ele na segunda obra, na terceira obra, e agora eu vou pensar nele sendo como a quarta obra, saneamento básico. Lembrando que não vai ter a quinta obra aqui sendo o saneamento básico. Então não existe essa possibilidade. Então aqui a gente já está fazendo o último caso acerca desse exercício. Então o saneamento básico pode aparecer aqui na quarta obra. Beleza? E obrigatoriamente, aí vocês vão concordar comigo, obrigatoriamente o calçamento tem que aparecer também aqui na quinta obra. Então aqui, ó, o calçamento ele só pode ser realizado após o saneamento básico, beleza? Então aqui, ó, o calçamento ele já está também fixo. Então essas posições, essas escolhas aqui, elas não vão permutar, elas estão fixadas. Então sobraram para permutar a segunda e terceira posição, que são as outras duas obras que nós temos. Ou seja, nós temos uma permutação de 2 fatorial. Então, aqui 2 fatorial vai ser igual a 2 maneiras de fazer essa combinaçãozinha aqui, tá? Então, o que está acontecendo aqui para a gente, ó? Então, nessa situação, eu tenho 3 casos. Eu tenho o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Então, para responder essa questão, eu preciso, então,
somar as minhas possibilidades, as minhas maneiras. Então, o total de maneiras que eu vou conseguir fazer essas obras, né, eu posso organizar essas obras, pode ser de 6 mais 4 mais 2. Então, eu posso fazer isso de 12 maneiras, beleza? São 12 maneiras de realizar esta obra. Então, nós temos aqui que a alternativa correta vai ser a letra C. Então, a letra C é a alternativa correta dessa questãozinha aqui do vestibular. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.